Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Como vocês, tudo bem? Esperar o pessoal chegar aos pouquinhos, que a gente vai começar esse mais um grande evento aqui, né? Mais um grande webinar. Dessa vez com nomes de peso. A gente deixou o time ainda mais robusto para poder falar sobre reforma hoje, mas vamos esperar o pessoal chegar mais um pouquinho e a gente começa aqui, tá? Com o nosso evento de hoje. Já estamos com mais de 120 pessoas aqui, guardando também. Mas sejam bem-vindos, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso webinar, né? Sua operação está pronta para a reforma tributária? Vão chegando. Uma coisa que a gente sempre gosta de falar aqui no nosso evento é deixa o telefone no mudo, deixa tudo, né? Preste atenção no que a gente vai trazer aqui, porque vai ser um conteúdo super rico. Hoje a gente vai estar ao vivo para mais uma conversa especial aqui sobre um tema que vem tirando o sono aí das empresas, dos times. E o nosso objetivo aqui vai ser muito isso, né? Vai ser transformar essa preocupação em um pouco mais de clareza e, claro, a ação. Né? Como transformar todo esse receio, essa ânsia de se atualizar, de estar à frente da reforma, em ações claras e concretas, né? Principalmente com casos ali reais que a gente pode estar trazendo para vocês também. Lembrando que a gente vai deixar todos os links sobre os pontos que a gente vai trazer aqui para vocês poderem clicar, acessar, vai estar disponível para vocês. Essa gravação, inclusive, ela também vai estar disponível para vocês. A gente vai enviar por e-mail depois do evento, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Vocês vão receber tudo isso ali para vocês poderem aproveitar ao máximo o pós-evento também, tá? Então, mais uma vez, pega o café, pega a água, aproveita esse conteúdo que vai ser muito rico para a gente, tá bom? E para vocês também. Usem o chat aqui, aproveitando, né? Podem usar o chat, fiquem à vontade para poder usar o chat aqui para tirar essas dúvidas. Então, acabei de mandar uma mensagem aqui no chat, fiquem à vontade para usar o chat para mandar essas dúvidas também, tá? Então, vão falando aqui, vão falando as dúvidas que vocês possam ter, fiquem à vontade para isso, tá bom? A ideia é que a gente vá coletando essas dúvidas para que no final do evento a gente possa tirar elas. Então, enquanto for rolando aqui o webinar, enquanto o pessoal for apresentando, vocês podem estar mandando suas dúvidas e aí no final a gente cria esse espaço, né, essa mesa redonda para a gente sanar tudo que vocês tiverem de dúvidas aqui durante o evento, tá bom? É, e a gente, claro, né, não podia deixar de falar sobre essas três pessoas importantes que estão com a gente aqui hoje, né? Esses três nomes incríveis com a gente hoje que vão estar representando empresas que estão à frente nas discussões sobre a reforma, né? Então, eu queria apresentar para vocês a Priscila, que já esteve com a gente no evento passado, né? Ela é Lead Product Manager na V360, então com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de produtos digitais, e ela está liderando, né, a adaptação ali da nossa plataforma na reforma, né? Conhece profundamente ali, o impacto dos ERPs, como SAP, Oracle, Proteus, a gente tem o Francisco também, que é doutor em Direito Tributário pela USP e sócio da Almalol, que tem atuação ali internacional, nacional com tributação direta, indireta, reestruturação de transações. É um dos grandes nomes do setor. E, claro, a gente tem o Fábio Ferrari também, sócio da Visagio, com mais de 20 anos de experiência em transformação organizacional e que hoje tem atuado liderando os projetos de adaptação da reforma tributária com foco ali nos resultados, né, e na excelência operacional. Então, eu vou estar compartilhando com vocês aqui também o link para o LinkedIn deles, para que vocês possam estar entrando em contato com eles também. Fiquem à vontade aqui para poder falar com eles, né? Se conectarem ali no LinkedIn, tirar suas dúvidas também, e que a gente crie essa grande comunidade sobre a reforma, cada vez muito mais rodeada de conhecimento, tá bom? Continuando com as nossas ações aqui, importante falar, né, que esse webinar ele faz parte de uma série de ações que a V360 tem criado para apoiar as empresas nessa jornada. E aqui a gente está falando, nós temos blog posts, nós temos e-books, nós temos vídeos e muito conteúdo sendo criado para facilitar, né, o entendimento das empresas, de quem está no dia a dia ali tendo que tocar na reforma. Então, é bem interessante aqui que vocês possam estar sempre acompanhando. Esse webinar faz parte de vários outros, inclusive, que a gente tem realizado. E a gente organizou todos esses conteúdos para facilitar a vida de vocês também. Então, vocês podem acessar nesse link que eu estou compartilhando aqui agora no chat, onde vai ter todos esses conteúdos. Então, vocês vão ter acesso ao e-book, vão ter acesso aos webinars antigos também, e esse também vai estar presente lá nesse link. Então, acessem, podem utilizar à vontade ali todos os conteúdos que a gente tem produzido, tá?
E não poderia deixar de falar da nossa comunidade, né, do WhatsApp. Então, a gente tem essa comunidade que é super ativa no WhatsApp, com mais de 60 pessoas, hoje profissionais, que ficam discutindo dúvidas, trocando experiências, e a gente atualiza, vai sempre trazendo as últimas atualizações da reforma ali também, para gerar esse awareness em vocês. Então, façam parte da comunidade, a gente sempre gosta de compartilhar ela por conta disso, né? Um espaço aberto para tirar dúvidas, para poder compartilhar experiências também. Então, além do QR Code, né? Pode apontar a câmera aqui para o QR Code, mas eu vou estar compartilhando aqui no chat também para que vocês possam fazer parte dessa comunidade via link. E vai mandando aqui mensagem, né? Vai falando de onde vocês estão falando, de qual empresa também. Fique à vontade para poder usar o chat já aí, trazendo alguns pontos que talvez sejam dúvidas de vocês que vocês já queriam trazer para esse evento também. E eu queria aproveitar esse momento importante para a gente poder também apresentar um novo projeto da V360, que é um grande lançamento da gente, que é uma IA focada ali na reforma tributária. Então a gente criou uma ferramenta hoje que a ideia dela é ser mais simples, acessível ali e gratuita para poder tirar dúvidas mais conceituais. Então é ideal para quem está começando a entender a reforma, para quem precisa daquela ajudinha a mais para poder entender melhor os conceitos, entender melhor o que é ROC, o que é DERE, o que é, né, quais são os impostos, quais são os impactos desses impostos também. Então, é super simples de utilizar, basta ali você colocar seu e-mail, colocar seu nome, e você vai fazendo as perguntas para ele, ele vai te trazendo as informações. Então, é um lançamento que a gente fez ali dentro dessa grande quantidade de ações que a gente hoje tem realizado, focado, claro, para poder estar sempre trazendo mais conhecimento para o mercado também, sobre esse grande tema que é super importante para a gente. E outra grande ação que a gente gostaria de compartilhar também, além dessa IA, eu gostaria também de compartilhar que a gente tem agora um portal da reforma tributária. A nossa IA também está dentro desse portal, mas a ideia é que ele possa agrupar todas as informações e facilitar, né, o dia a dia de vocês em relação a dúvidas sobre esse tema. Então, a gente tem integração com o nosso assistente, a gente tem principais mudanças na legislação, a gente tem um cronograma completo também, acesso ao webinar, acesso a outros links que são interessantes e importantes também. Então, é um portal que agrupa tudo relacionado à reforma para que vocês tenham essa facilidade de acesso também na hora de consumir e consultar conteúdo. E que a gente sabe que muitas vezes ainda é um ponto de dor no mercado, um ponto de dor das pessoas que estão nas operações da reforma. Então, a gente lançou também esse grande portal aqui que eu vou estar compartilhando agora no chat com vocês também. Beleza? Vamos falar de reforma tributária agora? Eu vou chamar a Priscila para começar a nossa palestra aqui. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada também pela oportunidade de falar com todo mundo aqui. A gente começa dando uma notícia importante para todo mundo ter atenção, né? Que a reforma tributária, ela já está começando, né? Ela já começou. E ela está numa fase crítica. A gente está no mês de agosto, praticamente, e a gente tem poucos meses para adaptação para o ano teste, que começa a partir de janeiro de 2026. E aí a gente pode passar, Lê? A gente quer começar relembrando do que a gente falou no último webinar, que foi trazendo uma visão geral sobre as mudanças da reforma tributária no ponto de vista do governo, né? Mostrando e reforçando para todo mundo que é a maior transformação digital das últimas décadas, não é uma transformação tributária, é uma transformação digital, porque a gente está falando do envolvimento de todas as áreas da empresa, né, para fazer isso acontecer. A gente trouxe também o cronograma tanto do governo quanto da V360 para as adaptações da reforma tributária, e a gente finalizou com uma lista de grandes desafios e os checklists para a migração para a mitigação dos riscos, né? Para que a gente conseguisse, de fato, trazer algum guia, um passo a passo, para que vocês pudessem iniciar as preparações, começar ali a se organizar para essa mudança tão grande que vai acontecer e já está na porta aí. E aí, pode passar ali. A gente também tem que dizer que o tempo não para, né? Que depois do nosso webinar, muita coisa aconteceu, muitas atualizações aconteceram. No dia 1º de julho, o governo começou oficialmente o projeto piloto, com as primeiras 50 empresas, né, no primeiro grupo, que é formado basicamente pelas empresas que já estavam trabalhando com o governo em outros projetos, como o GT e o SPED, o programa Confia, mas ainda espera-se incluir mais 450 empresas ao longo do segundo
segundo semestre. Agora, recentemente, essa semana, saiu uma lista com as 111 empresas que devem fazer parte do segundo grupo e que já devem estar começando aí a ser convidadas para fazer essa participação também no piloto. E, não obstante, a gente também teve muita publicação de legislação, muita atualização de nota técnica. Então, a gente teve notas técnicas publicadas para diversos documentos eletrônicos, NF3E, NFCom, a NFE e o CTE, e também uma nova publicação da NFSE, que estava sem atualização desde fevereiro desse ano, né? Além disso, para a NFE, NFCom, CTE e BPE, a gente teve também a habilitação do ambiente de homologação para os testes serem iniciados, e agora, até o final desse mês, a gente deve ter para os outros documentos também serem ingressados ali a partir do ambiente de homologação. A SAP também publicou uma série de novas notas técnicas e um pouquinho mais para frente aqui da apresentação eu vou trazer mais algumas novidades que a SAP já se pronunciou a respeito da reforma tributária. Pode passar ali. E aí, por falar em SAP, vamos começar falando de ERPs, né? A gente precisa reforçar e lembrar vocês que as adaptações dos ERPs não garantem a conformidade completa para a reforma tributária. Todos os ERPs de mercado, mas a gente traz aqui um foco, né, um holofote para SAP, Oracle e TOTUS no Proteus, elas ainda vão ter atualizações, ainda tem atualizações previstas, e a gente precisa lembrar que essas atualizações, elas não são simplesmente um next ali de um instalador, não é só clicar numa teclinha e seguir o próximo, né, o próximo passo. A gente tem que considerar que cada uma das empresas precisa parametrizar, configurar, testar cada um dos seus cenários ali, cada uma das situações, garantindo que todas as regras tributárias, todas as funcionalidades vão estar aderentes para o ano teste em 2026. E tem um ponto de atenção importante para isso, que é a disponibilidade de consultores especializados. Quanto mais tempo você demorar para se organizar, para fazer essas mudanças e configurações, maior o risco de você não encontrar profissionais habilitados para fazer essa ação ainda esse ano. Então, quanto mais tempo esperar, mais arriscado vai ficar esse processo de migração. E aí, trazendo um status sobre a SAP, né? A SAP, ela definiu uma lista de premissas de condições para que as atualizações das notas relacionadas à reforma sejam aplicadas, mas ela deu uma afrouxada ali na rigidez que dizia que não haveria suporte se vocês não estivessem no último suporte package mínimo, né? Então, agora eles abrem uma exceção, eles vão garantir o suporte, porém, quem não estiver no suporte package mínimo vai ter na fila de prioridades para os chamados uma prioridade menor. Então, se você tiver no seu suporte package mínimo ali para garantir o suporte, você vai ser atendido rapidamente. Quem não estiver nesse suporte package mínimo pode demorar a ter os retornos e por isso a gente orienta que vocês estejam atualizados. Além disso, foram publicadas diversas notas técnicas novas e também alteradas notas que já foram publicadas, e a SAP também prevê algumas grandes atualizações para os meses de agosto e setembro, que tem previsões de atualizações nas conditions, nas sequências de acesso e também no XML para permitir aí a inclusão de regras sem alterar o código padrão do SAP. Esses são pontos de atenção importantes que nós estamos acompanhando de perto para poder trazer as atualizações para vocês em breve. E a SAP também trouxe um alívio aí para a turma do GRC, que está fazendo a migração para DRC, ou tem encontrado aí outras soluções para substituição. A gente tinha a informação, até o último papo que a gente teve, de que os usuários GRC poderiam ficar descobertos a partir de outubro desse ano, que é quando a produção facultativa dos layouts entra em vigor. Então, fornecedores que estiverem adiantados no processo já podem emitir, a partir de outubro, notas com os novos valores de tributos, com o IBS, com o CBS. E isso seria um grande impacto para quem tinha GRC, né, para quem tem GRC, porque o GRC não processaria esses arquivos. E aí a SAP, através dessa SAP Note 3624131, traz um respiro aí para os usuários de GRC, porque eles vão fazer com que
o arquivo seja processado. Ele não vai fazer nenhuma atualização técnica relacionada à reforma tributária, então não vai ter mapeamento para os novos campos, não vai ser feito miro com CBS e BS, o CSTAT lá, que é o campo de código de status, não vai ter as 4 posições, mas ele vai garantir que esse arquivo vai entrar no SAP sem ter nenhum erro de estrutura. Então, a gente garante aí, pelo menos, o funcionamento do que já existe, com os campos que já existem, mesmo que o layout seja o layout novo. Pode passar ali. E aí, falando de Proteus, a gente comentou no papo passado que eles estão utilizando a solução do configurador tributário como a solução oficial para a reforma tributária, e eles liberaram uma versão em outubro do ano passado, a 2410, que traz a substituição da TES para o cálculo de IBS e CBS através do configurador tributário, e tem um patch de atualização que foi liberado no primeiro semestre para a inclusão desses novos tributos, né, desses 3 novos tributos aí, para quem está parametrizando as novas regras. Espera-se uma atualização para outubro, na versão 2510, onde vai ser tratada a questão da integração com o TAF, as inclusões de rotina de exceção e o FUF, e as validações de XMLs para suportar a escrituração. E a TES, ela vai perdendo o glamour, vai perdendo o carisma dela aos poucos, até ela ser efetivamente descontinuada na questão de configuração tributária, tá? Então, em 2026, aí os campos vão ser removidos da TES para todos, os campos fiscais. Falando de Oracle agora, a gente tem uma documentação principal, o documento-chave ID 427810, que é da localização Brasil, que traz a lista dos patches que precisam ser implementados para a Oracle para a atualização da reforma tributária. Em julho, teve uma alteração para a EBS, que faz alterações ali na geração do XML para NFE, e o Cloud tem previsão de ter essas atualizações a partir de agosto. E assim como os outros ERPs, o Oracle também tem premissas para atualização, tanto do sistema quanto do middleware, e a gente precisa estar atento às versões mínimas para que as atualizações elas estejam compatíveis, para que elas funcionem. Então, de ERPs, são esses os pontos que a gente traz de atualização, de reforço. Mas a gente também não pode deixar de falar dos impactos na esteira de pagamentos. A gente tem, como eu comentei, as atualizações principais, que são dos documentos fiscais, todos os documentos fiscais com novos layouts, todos os fornecedores vão precisar se adaptar e automatizar os seus processos também. Assim como toda a parte de processamento de pagamentos, os pedidos de compra, aos poucos vão começar a terem em si os novos tributos ali e os documentos fiscais para que as regras de validações elas comecem a ser testadas já no ano de 2026. Além disso, a gente não pode deixar de falar sobre os custos, né, e a área jurídica pela parte dos contratos e cláusulas de repasse que devem ser revisitadas. A gente até conversou sobre isso no último webinar, e o fim dos incentivos fiscais, né? A partir do momento em que você deixa de ter um incentivo para estar em um determinado local, você vai precisar revisitar aquela localização daquela planta e avaliar se faz sentido ou não para você. A gente tem casos de clientes que têm operações sendo migradas para a Zona Franca de Manaus para manter ali o próprio incentivo, para garantir que ele vai continuar funcionando com lucro na operação. E a gente não pode deixar de esquecer, porque a gente tem falado muito sobre o novo regime tributário, mas a gente vai lidar com 2 sistemas ao mesmo tempo, né? Então, os times vão ter que vestir chapéus distintos em momentos para validar os impostos que existem e os novos tributos também. E aí, tanto a parte dos controles internos vão ser adaptados, quanto a parte de relatórios, até para você poder fazer o acompanhamento da sua operação, vai precisar ser revisto. Esses são pontos de atenção importantes. E aí, para a sua empresa poder passar por esse processo todo, a gente traz aqui uma visão resumida, pocket, daquele checklist que a gente apresentou no último webinar, que traz alguns pontos principais. Então, a gente começa com a parte importante, que é a parte de capacitação do seu time.
treinar as equipes que vão estar no dia a dia, e o pessoal que está no estratégico também, com casos práticos, vai ser muito importante, inclusive para criar ownership dessas áreas. Então, engajar o jurídico, o fiscal, o time de TI, o time de vendas e trazer exemplos práticos, casos reais da empresa, vai ser extremamente rico para garantir que está todo mundo entendendo aquilo e fazer parte também desse processo de mudança. Está todo mundo treinado? Vamos para a parte de mapeamento e diagnóstico, vamos entender quais são os cadastros que vão precisar ser revistos, qual é a classificação de CFOP, de CNAE, a classificação tributária, que é um cadastro novo, né, um código novo ali que vai precisar ser revisto. Revisar os seus contratos, os regimes tributários atuais, olhar para o seu fornecedor e saber se aquele fornecedor vai continuar sendo um fornecedor que vai ajudar na sua operação, né, que vai garantir que a sua operação vai continuar lucrativa, e mapear regras automatizadas que possam ser impactadas por esse processo. A gente passa para a parte de planejamento estratégico e fiscal para simulação, para partir. Fiz toda a parte de capacitação, entendi todo o meu cenário e agora entra na parte de planejar, simular margens, entender como que vai ficar a precificação com os novos tributos, entender sobre o recolhimento não ser mais na origem e passar a ser no destino e como isso vai ser afetado na sua operação diária, reavaliar os centros logísticos, entender se faz sentido continuar naquele estado e se o custo logístico vai fazer sentido sem um incentivo, redesenhar toda a sua estratégia tributária para garantir que você está de acordo ali com o processo que está acontecendo. A adequação tecnológica que a gente comentou para atualizar os ERPs, os sistemas emissores e de inbound, né, de entrada de documentos fiscais e reprogramar todas aquelas regras que a gente mapeou na época do diagnóstico para entender o que tem mudança, vai precisar ser aplicado nos sistemas efetivamente para garantir que a sua automação vai continuar. E por último, e não menos importante, a gente não pode deixar de monitorar tudo isso, porque a gente sabe que, por ser uma legislação recente e nova, muitas alterações vão acontecer aí no meio do caminho. Não dá para esperar que, a partir dessa primeira publicação, e ainda tem um monte de lei para ser publicada, mas a partir dessa primeira publicação, a gente teria algo muito linear e que não tivesse nenhuma alteração. Então, muitos ajustes devem acontecer aí nos próximos meses, anos, para essa estrutura ser completa, né, para que a gente tenha o processo de transição completo. E se você tiver um mapeamento com todos os seus casos de teste, os seus cenários, um plano, implementar a sua governança tributária e monitorar essas mudanças, tudo vai ser mais tranquilo e, com certeza, vai gerar um sucesso ao final do processo. Reforçando recadinhos de amigo, se a gente tiver recados importantes para passar para o ano de 2025 no âmbito tecnológico, adequar os seus sistemas de emissão e recebimento, atualizar o seu sistema de origem para que ele esteja 100%, e preparar também os sistemas para o CNPJ alfanumérico, que em junho de 2026 está mudando com a inclusão aí de novos caracteres na validação para os CNPJs também, é um ponto importante para se levar. E a V360 apoia todo esse processo de mudança através de um mecanismo de workflow. É uma plataforma gerida através de um workflow que automatiza e traz eficiência aí para os modelos fiscais, para os dois modelos fiscais. Você consegue trazer ali trilhas onde a nota fiscal e as validações precisam acontecer em momentos distintos, com o maior nível de automatismo do mercado. A gente tem casos de clientes que têm 99% de automação do seu processo de ingresso fiscal, o que é um número consideravelmente bom. O ecossistema que a gente tem hoje são das maiores empresas de mercado e a gente tem um benchmarking forte entre as empresas, com melhores práticas de processo, uma rede de apoio mesmo entre as empresas, uma comunidade que funciona muito bem. O nosso produto ele é feito para ser flexível, então a gente tem no nosso DNA a flexibilidade, a parceria e os especialistas aqui do time para ajudar na implantação sob medida ali para o seu cenário, para o seu negócio. Além disso, a gente não deixa de evoluir, a gente tem olhado continuamente a evolução do produto para que essa nova era de atualizações relacionadas à parte tributária e fiscal também estejam refletidas no nosso produto para dar para vocês a maior segurança e a maior tranquilidade para essas adaptações que devem acontecer. E aí, falando um pouquinho sobre o que a gente já tem de produto atualizado no V360, a gente já tem todos os campos novos
que foram criados aí recentemente pelas notas técnicas, a exportação de dados em Excel já está disponível no produto e a gente também está preparado tanto para a captura quanto para a leitura dos XMLs. Então, se hoje um cliente desejar fazer os testes no ambiente de homologação, a gente já está preparado aqui, considerando leitura, captura e também a visualização dessas informações no produto. E de próximos passos, a gente vem estudando algumas evoluções no produto. Então, a gente já estamos desenvolvendo a geração dos eventos da nota fiscal eletrônica, que é parte do processo de apuração dos documentos que vai estar refletido no ROC. A gente tem também a previsão de trazer dashboards e relatórios com insights valiosos para esse momento, comparações ali da carga tributária atual e da carga tributária nova com a reforma tributária, e estamos estudando também soluções que conciliam as informações que estão do V360 com o ROC, no contexto de trazer tranquilidade e garantir, porque a partir da pré-apuração assistida que o ROC vai trazer, você vai precisar, antes de dar o seu ok ali, saber se está tudo certo e aderente com o seu sistema gerenciador ali de documentos fiscais e também com o seu sistema de origem. Então, a gente consegue trazer isso. A gente também tem estudado como aplicar a calculadora de tributos para o dia a dia nos processos de validação dos nossos documentos quando eles ingressam e algumas outras novidades que eu vou deixar aí o suspense para vocês entrarem nos próximos webinars e conhecer conosco. E se você quiser evoluir aí nesse processo, entender um pouco mais sobre como a gente está atuando com a reforma tributária, eu vou pedir para que vocês entrem em contato com o nosso time de Customer Success ou comercial. A gente faz um pré-diagnóstico e depois uma proposta sob medida para o seu cenário. E o nosso time de especialistas cuida da sua empresa, cuida de você, para que vocês passem por esse processo de transição da reforma tributária com tranquilidade e estejam na vanguarda da reforma tributária. Eu fico por aqui na minha apresentação e agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada, gente. Mas fiquem aí, porque a Pri ainda vai ficar até o final para tirar dúvidas, tá? Então, quando a gente falar de RPs, quando a gente falar de atualizações da reforma, se vocês tiverem dúvidas, podem ir trazendo aqui no chat que a gente vai sanar todas no final. Muito obrigado, Pri, pela apresentação. A gente tem um time robusto hoje, então acaba sendo mais rápido mesmo, mas o nosso objetivo é que no final a gente possa tirar as dúvidas de vocês. Então, joguem as dúvidas aqui, porque aí a gente transforma também ali no final da apresentação uma mesa redonda, de fato, né, com trocas que vão ser agregadoras para todos vocês. Beleza? E agora eu gostaria de chamar o Francisco e também o Fábio para poder apresentarem um pouquinho sobre a Visagem Malol, trazer ali casos reais que eles estão contemplando também em relação ao trabalho para a reforma, que vocês possam consumir isso com muito conhecimento, beleza? Combinado. Primeiro, agradecer aí o convite da equipe da V360 e agradecer também a presença do Fábio, que é nosso parceiro da Visagem. A gente tem feito diversos projetos aí de diagnóstico e mapeamento da reforma tributária em conjunto. Eu acho importante também, para fins de contextualização, que eu acho que nem todo mundo que está presente aqui no nosso webinar já conhece o nosso escritório e também, depois, na sequência, o Fábio vai falar um pouquinho sobre o que é a Visagem. E após essa apresentação, a gente vai entrar aqui numa apresentação que vai complementar bastante a apresentação que a Priscila fez, muito no sentido de enxergar que, além do desafio tecnológico que foi trazido pela que a reforma está trazendo, porque, como a Priscila comentou, é uma transformação digital também, não é só uma transformação tributária. Nós também estamos convidando as empresas a fazerem uma reflexão sobre o enquadramento tributário e todos os aspectos organizacionais que vão ser necessários com a reforma tributária. Então, basicamente, o Alma é um escritório de advocacia. Ele tem cerca de 25 advogados. Aqui nós temos o currículo dos 4 sócios. É um escritório que está muito focado na atuação nas áreas tributária e societária. Então, além de mim, nós temos o Alexandre Monteiro, o Luciano Aguiar e a Luísa Rangel.
todos atuantes nas áreas tributária e societária que têm trabalhado nos projetos em conjunto com a Visagio de mapeamento e implementação da reforma no aspecto jurídico e organizacional. Nós temos aqui algumas questões que também estão disponíveis no nosso site, onde explicamos qual é a nossa forma de trabalhar também, isso daqui é bastante importante. Prêmios e reconhecimentos também, que já demonstram que o mercado já está enxergando o nosso escritório como uma alternativa bastante viável, e alguns exemplos de clientes que já vêm trabalhando com a gente, são só alguns aqui, mas que trazem também a robustez para a demonstração de como a gente tem trabalhado. Eu vou passar agora a palavra para o Fábio também, que vai falar um pouquinho sobre a parte institucional do Grupo Visagio. Obrigado, Francisco. Obrigado, V360, pela oportunidade da gente conversar aqui hoje. Tema super relevante aí para todas as companhias. Bom, falando rapidinho da Visagio aqui, para não tomar muito tempo do nosso bate-papo aqui, depois para a gente tirar dúvidas, né? Bom, a Visagio nasceu no Parque Tecnológico da COP, em 2003. Enfim, a Visagio nasceu com um objetivo muito claro de ajudar as companhias nos desafios que elas tivessem de gestão, né? E com uma filosofia que se distanciasse de um modelo de entregar um relatório de sugestões de fato, desse as mãos para os clientes em conjunto com eles, implantasse as soluções para os problemas que eles estivessem enfrentando, né? Então, a gente, ao longo da nossa trajetória, a gente, enfim, hoje tem escritório no Brasil e na Austrália e uma atuação enfim, em diversos países, tá? A gente hoje tem 1.100 consultores, um crescimento anual de 30% ao ano, então muito com a filosofia muito forte de estar junto com os clientes nos desafios deles e ajudar no que for necessário assim, para resolver os problemas. A gente tem escritório no Rio, São Paulo, em Curitiba, em Perth e Sydney, na Austrália. A gente, ao longo desse processo, né, entrando nas grandes organizações do Brasil e vendo desafios de transformação, a gente percebeu que tecnologia era um dos assuntos que a gente mais precisava desenvolver dentro de casa, e hoje a gente tem 150 desenvolvedores dentro do Grupo Visagio, focados em desenvolver soluções de tecnologia para as companhias. A gente tem cerca de 150 cientistas de dados também fazendo soluções ligadas à inteligência artificial para as organizações, sejam soluções específicas, sejam soluções mais amplas dentro das organizações. Então, acho que assim, o grande diferencial da Visagio quando entra num cliente é fazer soluções adaptadas aos clientes, em conjunto com eles, e unindo esse lado dos desafios de negócio, das transformações de negócio, gestão da mudança, com o lado da tecnologia, né? Conseguir unir os dois lados. A gente ontem recebeu a notícia que a gente foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro, aqui pelo GPTW, e isso para a gente é super importante, dado que gente é o nosso principal ativo, é o único ativo que a gente tem. Bom, o resumo é isso aqui, são mais de 1.100 pessoas no grupo, e acho que a gente pode seguir aí, Francisco, e o contato aí, Perfeito, o pessoal Fábio. colocou no chat no início, depois a gente pode trocar mais ideia. Exatamente, exatamente. Perfeito, Fábio, obrigado. E começando aqui com a nossa abordagem para a reforma tributária, acho que nós temos mais de 300 pessoas conectadas agora e é desnecessário falar o quanto a reforma tributária ela foi marcante e relevante quando a gente fala em termos de transformação do cenário jurídico tributário nacional, né? Eu acho que todo mundo cresceu ouvindo falar no contexto de guerra fiscal, contexto de 27 estados e mais o Distrito Federal e mais de 5.000 municípios apresentando leis e regulamentos que muitas vezes poderiam ser conflitantes entre si. Então, todo esse, como um colega do mercado tributário publicou recentemente, é um manicômio tributário, né? Era muito difícil navegar e as empresas gastavam muito tempo com cumprimento de obrigação acessória e pesquisa de modificações na legislação. Tudo isso tende a acabar a partir do momento que todos esses 27 estados e o Distrito Federal e os mais de 5.000 municípios passarão a estar sujeitos a uma única lei complementar, que é a Lei Complementar 214. Essa lei complementar ela trouxe
uma uniformidade e, principalmente, ela regulamentou a emenda constitucional no sentido de que, a partir de agora, a gente vai deixar de ter esse modelo de 5 tributos indiretos, né, do ICMS, ISS, do PIS/COFINS e parte do IPI, que serão substituídos por um modelo de IVA dual. Esse modelo de IVA dual ele vai ser recolhido de maneira centralizada e depois você vai ter o comitê gestor que vai fazer o repasse dos recursos para estados e municípios. Nós temos alguns pontos críticos que a reforma trouxe. Eu acho que o principal ponto e o principal objetivo da reforma foi trazer a figura da neutralidade. Por que eu falo da neutralidade? Como a Priscila mencionou, agora você não vai mais tomar decisões de alocação de investimentos produtivos com base em incentivo fiscal que tenha sido concedido por determinados estados ou municípios. Todo mundo conhece aquelas empresas que têm uma fábrica em determinada localidade e ainda que o custo logístico ele seja maior, sempre compensou a localização daquela unidade produtiva em determinado estado por conta de um incentivo fiscal. A partir do momento que você sai do princípio da tributação na origem e passa ao princípio do destino, ou seja, o imposto vai ser arrecadado no local do consumo, você deixa de ter como fator que vai distorcer a decisão de investimento a questão tributária. Nós teremos, claro, aí um período de transição onde os dois sistemas vão seguir em conjunto até 2033, mas que com todas essas modificações, a tendência é que esses problemas venham sendo diminuídos ao longo do tempo. E aí a análise tributária ela vai passar a ser uma análise complementar ao business, ao negócio mesmo. E aí toda essa análise de cadeia de suprimentos, logística, ela vai ter um aspecto muito mais forte também. É importante mencionar também a base ampla do novo tributo. Diversas situações que antes não estavam sujeitas nem ao ISS, nem ao ICMS, ou onde nós tínhamos uma zona cinzenta de incidência, essas situações elas vão deixar de existir a partir do momento que você tem um único tributo, né, o IVA dual, incidindo sobre aquele produto. Então, você vai precisar rever precificação, rever base de custos, base de créditos, uma série de situações que vão requerer uma adaptação muito grande das empresas, mas sem deixar de mencionar aqueles regimes diferenciados também, que são os regimes onde você vai ter ou redução de alíquota ou até isenção também. Alguns casos que eu trago aqui como exemplo, Simples Nacional, saúde, educação. Por exemplo, eu estava vendo hoje de manhã a questão dos planos de saúde. Eles estarão sujeitos a uma redução da alíquota da CBS e do IBS. Só que hoje, quando você contrata um plano de saúde, você não paga o ISS da maneira como nós conhecemos. Então, automaticamente você vai ter um aumento do custo e nem todo o plano de saúde contratado ele vai ser creditável. Você tem um conceito de bens de uso pessoal e os planos de saúde eles poderão ser considerados como elegíveis a crédito quando eles forem concedidos pelas empresas aos seus empregados com base em acordo ou convenção coletiva. Então você já vai começar, poxa, mas e se eu tiver o plano de saúde dos administradores ou diretores não empregados? Ou no caso de um escritório de advocacia, como é o nosso, onde os advogados são sócios do escritório. Então, você tem tanta particularidade que vai ser muito importante, além de todo esse tempo que vai ser investido na inovação e na revisão da base tecnológica, um tempo muito adequado para rever o seu aspecto tributário também. Então, e eu não estou só falando de processo, eu estou falando também do compliance, uma série de novas obrigações acessórias que serão criadas. Desnecessário falar na questão da atualização dos RPs e na precificação também. Então, continuando aqui, já trazendo aqui alguns exemplos de aplicação, como eu falei, a principal necessidade das empresas vai ser sentar no divã do analista mesmo. E por que eu falo sentar no divã do analista?
porque você precisa entender o enquadramento correto para fins tributários de todas as suas receitas e de todos os inputs, né? Todos os créditos, todos os insumos que são adquiridos. Em primeiro lugar, nem todo que você compra vai te dar direito a crédito. Em segundo lugar, toda aquela parte de impostos a recuperar, ela vai necessitar de uma revisão também. Um exemplo disso é que os créditos de IBS da CBS, eles, para serem considerados na sua apuração, você vai ter que ter a certeza de que eles foram recolhidos na etapa anterior. Então, já é mais uma rotina que o seu departamento fiscal tributário vai ter que implementar, porque nós temos uma série de hipóteses de recolhimento da CBS, do IBS, nas etapas anteriores, que vão passar muito pelo recolhimento pelo adquirente, recolhimento pelo vendedor, pelo split payment, por exemplo, ou até um recolhimento por uma plataforma digital. E tudo isso muda se a gente comparar, por exemplo, com a nossa forma de creditamento de PIS/COFINS, que nós temos hoje, onde você pode adquirir, por exemplo, de uma empresa que está no lucro presumido, ela necessariamente pagou o PIS/COFINS a 3,65, mas você pode tomar o crédito a 9,25, por exemplo. Então, será que isso, enquanto planejamento tributário, isso pode afetar um pouco até a base de lucratividade da sua empresa? Então, todas essas situações vão precisar ser analisadas com bastante cautela, bastante detalhe. E também, obviamente, a análise do impacto nas saídas, né? A alíquota projetada da CBS e do IBS e comparada com as alíquotas vigentes. Se você é um prestador de serviços, por exemplo, você vai ter um aumento necessário na sua carga tributária, que vai ser recolhido pelo consumidor. O seu preço final vai ficar mais caro. Qual é o impacto disso? Foi feita uma análise econômica também do seu produto para avaliar se ele realmente vai manter uma expectativa de vendas também, ou se você vai ter um impacto de queda nas vendas, né? Isso daqui também é muito importante. Além disso, obviamente, os regimes especiais e as subvenções existentes. Esse ponto aqui é muito importante, principalmente porque, como eu falei, trazendo o exemplo do slide anterior, uma série de operações Fabris estão baseadas em localidades que oferecem benefícios fiscais. Então, se a tua empresa, por exemplo, tem uma margem bruta na operação dela de 10%, por exemplo, e ela tem um incentivo fiscal que garante um crédito presumido de ICMS de 11%, por exemplo, a grosso modo, você pode estar com uma margem negativa na sua operação, desconsiderado o impacto do crédito presumido. Então, com a migração do modelo, como é que vai ficar o resultado e como é que vai ficar a margem bruta da sua operação? Você vai precisar rever tudo isso. E não só essa revisão é necessária, como ela é fundamental para avaliar se você vai precisar readequar a sua malha de fornecedores, a sua malha logística, proximidade a mercado consumidor, tudo isso, né? E em comparação com os benefícios que são concedidos na origem. A gente também tem necessariamente uma obrigação de revisão do custo da mercadoria vendida, da margem e da precificação. Também pegando o gancho no que eu falei de creditamento, nem tudo vai dar direito a crédito. Você tem essa discussão a respeito do bem de uso pessoal também, como isso vai impactar a sua precificação. Isso daqui é muito importante. Um outro exemplo também, aspectos regulatórios com a nova precificação. O seu setor ele é um setor regulado, você está sujeito a algum tipo de tabela de precificação. Um exemplo disso, indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica vende medicamentos com base na tabela da CMED, da Câmara de Comércio de Medicamentos. Então, como isso vai ficar? Eles atuam diretamente. E se você tem uma fábrica que está utilizando um benefício fiscal, como esse benefício fiscal vai ficar vis-à-vis a tabela de precificação também? Um outro ponto importante que eu não posso deixar de mencionar, impactos dos ativos com perspectiva de geração futura. Então, eu posso ter um contrato de fornecimento de longo prazo
que ele foi montado, ele foi estruturado com base no sistema tributário anterior. E a partir do momento que isso muda, a minha precificação ela vai mudar. Então, eu vou ter que rever a cláusula de repasse de tributos daquele contrato e avaliar se isso tudo vai prejudicar. E também é até ver se aquele contrato vai continuar fazendo sentido ou se eu terei que fazer novos investimentos para poder garantir a rentabilidade e os recebíveis futuros daquele contrato. Enfim, resumindo aqui, todos os cenários financeiros, né? Eu vou ter que avaliar o cenário financeiro de preço, margem e principalmente competitividade. Quando eu falo de competitividade, se eu tenho, por exemplo, um competidor que está instalado na Zona Franca de Manaus. Esse competidor na Zona Franca de Manaus, todo mundo já deve estar ciente que a Zona Franca de Manaus ela vai continuar com uma série de incentivos e uma série de benefícios. Eu acho que o ponto principal aqui é que o IPI ele vai continuar incidindo se o seu produto tiver um similar sendo produzido na Zona Franca de Manaus. E aí eu vou pegar o gancho com o que a Priscila comentou na apresentação dela. Eu tenho um produto que tem similar na Zona Franca de Manaus e ele vai estar, em média, 6,5% mais barato por conta do IPI. Será que não vale a pena eu mover ou eu me associar a alguma empresa para lá? Mas aí eu tenho que avaliar toda a questão logística também. Até que ponto a demanda pelo meu produto ela é elástica a ponto de ter o IPI afetando a decisão de consumo ou não. E até que ponto isso vai prejudicar a minha projeção de vendas também. E é óbvio que não dá para a gente esperar até 2027 para tomar essa decisão. Esse estudo ele já tem que ser efetuado desde já, em paralelo com toda a adequação da minha empresa à reforma tributária. A gente tem aqui alguns exemplos, aumento estimado da carga tributária, né? A gente fez algumas simulações exemplo, o setor de locação, ele pode ter um incremento da carga tributária de até 6,95%, construção civil de até 10,4%, setor automobilístico de 14%, e aí a gente chega nos setores mais afetados, né? Serviços, que pode chegar a quase 21% de aumento na carga tributária, e o setor de tecnologia também, que pode chegar a quase 20,5%. Nesse ponto, como eu falei, voltando ao divã também, ponto de atenção, necessidade de conhecimento de como vai ficar a minha operação. Eu vou ter que chamar. Isso não é um trabalho só das áreas tributária e financeira das empresas. Isso é um trabalho de toda a empresa. Então, a área de vendas, a área de compras, a área de planejamento, a FP&A, todo mundo vai ter que ser chamado a analisar, principalmente para pegar aquelas situações onde hoje eu não são tão grande, exemplo, nos serviços, exemplos, eu trouxe aqui um exemplo da fiança onerosa, que vai passar a ser tributada como um serviço financeiro e vai pagar CBS e IBS também, antes não tinha. Será que o meu modelo de negócios ele para de pé? Quem é o verdadeiro tomador de serviço numa situação de intermediação, por exemplo? Contra quem eu vou emitir a nota fiscal? Se vai ser contra uma pessoa física ou contra uma pessoa jurídica? Tudo isso vai trazer uma série de problemas e uma série de dificuldades, né? E que todos nós teremos que levar em consideração. A gente tem trabalhado aqui de maneira bem objetiva e montando o toolkit para que os nossos clientes escolham também e personalizem quais são os produtos que eles vão contratar, né? Esse toolkit ele sempre vai oferecer módulos independentes e que podem ser executados até em paralelo também, permitindo que a empresa monte seu próprio pacote. Por quê? O cliente ele tem o direito de escolher as ferramentas que vão fazer sentido para a sua realidade, ele tem mais uma rapidez na implementação e ele vai conseguir também uma economia de escala e de uma economia e uma escalabilidade também, né? Para evitar o desperdício de recursos. Na prática, são 4 grandes etapas.
nós temos a etapa de mobilização e capacitação. Então, nós temos aqui sempre, da nossa parte, a necessidade de realizar um workshop para conscientizar todas as áreas das empresas, para que elas entendam esses impactos da reforma tributária e, principalmente, oferecer treinamento de compliance dos riscos legais de adequação. A gente também trabalha com essa função do diagnóstico, né? Diagnóstico jurídico tributário aprofundado, toda uma análise dos impactos das obrigações acessórias atuais e futuras e quais são os principais impactos tributários sobre operações e sobre receitas. A gente tem toda uma necessidade de planejamento e desenho de soluções e estratégias tributárias, principalmente revisão de contratos, e quando eu falo revisão de contratos, não são apenas contratos de venda, mas também contratos com fornecedores e os contratos com os estados também e municípios por conta dos incentivos fiscais existentes, toda aquela definição do compliance tributário e a recomendação de medidas jurídicas preventivas, para no final a gente ter uma implementação num modelo mais ágil e mais eficaz também. Eu chamo agora o Fábio também, que vai falar um pouquinho sobre como a Visage está trabalhando nesse modelo de toolkit e complementando aqui com o trabalho que a gente já tem feito também. Boa, obrigado, Francisco. Não, pessoal, como a Priscila pontuou, né, quando ela comentou, e o Francisco também, acho que a mensagem principal do nosso lado aqui é que isso realmente é um processo que impacta as companhias inteiras, né? Independente da ajuda que a gente dá para algumas das organizações, acho que é importante vocês terem essa consciência, assim, de é fundamental criar esse grupo de trabalho, mobilizar a organização, e que se deixar isso, a gente viu já algumas organizações que já estão sentindo as dores desse processo, né? Quando se deixa isso só para a área de TI, ou só para a área tributária, ou só, enfim, o processo acaba sendo muito mais doloroso e essas dores muitas vezes vão aparecer numa hora que já está bastante avançado, para não dizer tarde, os problemas, né? Então, assim, esse processo aqui de mobilização, de definir os impactos processuais também, além dos impactos tributários, né, os impactos financeiros, né, enfim, nos produtos, no valor de venda, em receita e tudo mais. Isso tudo tem que estar muito bem mapeado. O redesenho disso tem um aspecto fundamental nesse tema da implantação ágil, é que muitas definições ainda estão acontecendo, né? Então, Priscila mesmo falou que se fosse na semana que vem já ia ter novidade aqui, provavelmente, que a gente não falou. Então, é preciso estar muito atento, esse grupo de trabalho alerta e com a organização mobilizada, tá? Então, essa é a mensagem aqui que a gente deixa do nosso lado para vocês aí de priorização, tá? Que é fundamental ter essa mobilização bem feita, tá? É isso. Então, eu devolvo a palavra aqui para o Alexandre. Eu acho que agora ele vai começar com a parte de Q&A também. Show demais, galera. Pessoal, então vão mandando suas dúvidas aqui, se tem mais dúvida rolando, mas eu já vou começar com algumas que o pessoal foi trazendo aqui, tá? Começar com a dúvida da Priscila Mendes. Ela perguntou: pode falar novamente do GRC? Entendi que eles vão conseguir entrar com as notas do SAP? Deixa eu ajudar aí nesse ponto. O GRC, ele tinha um problema mapeado já, porque a partir de outubro, as notas que chegassem com o layout novo seriam rejeitadas por conta da estrutura do XML, porque existe uma validação da estrutura. Então, hoje ele atende 150 campos, ele teria que atender 350 campos. Enquanto chegasse o XML com os 350 campos, ele ia dar erro de layout e não ia entrar. E aí, por conta da mudança, aí eu vou falar um pouco de techniquez aqui, mas eu peço perdão. Por conta da mudança tecnológica das regras de validações da Cefaz, que eles unificaram as regras vigentes com as novas, a SAP se viu obrigada ali a atualizar essa regra de validação para o GRC também. O que isso significa? Que a partir do momento em que chegar um documento fiscal, novo ou antigo, ele vai passar na validação de estrutura, mas não será processado nenhum dos campos novos. Então, o que ele garante? Ele garante só que a nota vai entrar e vai seguir os processos com os campos antigos. Os campos novos não serão processados. Basicamente, é essa a alteração. Boa.
Vamos seguir aqui com a dúvida do Wanderson. Muitas empresas iniciarão em outubro de 2025 a emissão de suas notas fiscais com o novo layout. Considerando os novos impostos, se a minha empresa ainda não aderiu, pode solicitar o cancelamento e emissão no layout antigo ao meu fornecedor, sem correr riscos fiscais? Essa é boa, hein? Ó, falando de tecnologia, talvez não seja tão fácil para ele mudar o layout, sendo que ele já migrou para o layout novo. Então, é como se ele tivesse virado uma chave e a partir daquela data ele só emite notas naquele layout novo. Agora, falando do âmbito do risco fiscal, eu chamo o Francisco para ver se ele consegue ajudar a gente. Porque todas as notas que forem emitidas nesse ambiente de teste, elas não vão gerar obrigação tributária de recolher CBS e IBS. Na verdade, a obrigação vai ficar tão somente para aquelas empresas que não se adequarem ao ambiente de teste e não estiverem emitindo os seus documentos fiscais com aquela alíquota para fins educativos, né, que vai ser implementado. Então, acho que é uma análise caso a caso também para ver se, no seu caso, você está adequado e aí a recomendação é que o documento seja sempre emitido já com base no layout de teste das alíquotas de 0,9 e 0,1, até para evitar esse recolhimento, né? Porque, por exemplo, muitas empresas têm crédito acumulado de PIS e COFINS, e se elas não se adequarem ao novo layout, elas podem ter que recolher esse 0,9 de CBS também. Então, vai gerar uma saída financeira desnecessária, né? Eu acho que isso daí tem que ser levado em consideração. Boa, vamos seguindo aqui então. Dúvida da Maria Vitória. Como deixaremos de recolher efetivamente o percentual teste de 2026? Deixamos de somar no valor total da nota fiscal? O layout da nota fiscal eletrônica e dos demais documentos que estão sendo publicados pela Receita Federal, pelas Cefases, eles não consideram o valor dos novos tributos na soma do valor total da nota fiscal. Então, o que a gente tem é uma emissão estatística. A gente tem os campos sendo informados de maneira obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2026 e de maneira facultativa a partir de outubro, mas em nenhum desses casos o valor total da nota fiscal é afetado pelo valor desses impostos. Então, você não vai recolher e também não vai creditar durante o ano de 2026. A brincadeira começa a valer a partir de 27, quando efetivamente vai haver recolhimento da CBS, que é quando extingue PIS e COFINS e quando o IPI é reduzido a alíquota zero para aquelas operações que não estão na Zona Franca de Manaus. Exatamente. E complementando o que a Priscila colocou, qual a função disso? Além de treinar as empresas e forçar uma adequação antecipada, essa informação ela vai alimentar o banco de dados do SERPRO para fins de formação daquela alíquota prevista. Todo mundo acha que hoje a alíquota base vai ser 28, mas ninguém viu ainda qual é o potencial de arrecadação do novo modelo. É para isso que a alíquota teste vai servir também, né? Boa, vamos seguindo aqui. Uma outra dúvida também, que foi também da Maria Vitória, nos casos de crédito presumido gerado por não contribuinte, como o produtor rural, por exemplo. Como gerar esse crédito para a empresa adquirente da produção rural? Olha, isso ainda não está claro. O produtor rural só para contextualizar todo mundo, o produtor rural que fature até 3.600.000 reais por ano, ele vai poder se inscrever como contribuinte, mas ele não está obrigado. E os adquirentes desse tipo de produtos vão poder tomar um crédito presumido, correspondente àquelas aquisições. Mas nem o percentual desse crédito presumido foi definido ainda. E eu entendo que a própria sistemática do split payments vai precisar prever, de alguma maneira, se você fez uma aquisição, porque esse produtor rural ele vai ter que se inscrever no CNPJ alfanumérico, e de alguma maneira isso vai estar conectado com o status tributário dele. Então, acho que o próprio split payments poderia alimentar isso, ou algum tipo de apuração apartada também para fins de alimentação da sua escrita fiscal. Mas, de novo, a gente ainda não tem essa definição, tem que ser acompanhado e monitorado aí periodicamente. Boa. Dúvida da Samine agora. Existe alguma legislação específica para os contratos de longo prazo? Nós temos uma previsão na Lei Complementar 214, mas essa previsão ela foi tão somente para os contratos administrativos.
nós temos uma menção genérica na emenda constitucional de que os contratos de longo prazo eles poderiam ser revisitados para evitar a onerosidade para qualquer uma das partes em função da alteração tributária, mas a gente ainda não tem uma definição legal disso. A experiência nos diz que, por exemplo, todos os contratos de longo prazo que tiverem. Foi assim quando o PIS/COFINS migrou, por exemplo, do modelo cumulativo para o não cumulativo. Você estava obrigada na primeira revisão contratual, na primeira renegociação, a adequar o seu preço para prever a nova carga tributária. Eu vejo algo semelhante acontecendo. Mas, por exemplo, ontem eu estava conversando com um cliente e aí não era nem a questão da CBS e BS, mas ele estava com medo da imposição de tarifas, que o Brasil poderia aplicar tarifas de retaliação aos Estados Unidos por conta do tarifaço do presidente Trump. E o ponto é, você vai precisar renegociar de boa fé com o seu fornecedor ou com o seu adquirente para evitar essa onerosidade excessiva também, né? Boa. A gente teve uma outra bem interessante aqui. Haverá obrigatoriedade para emissão de notas de débito para tributar 1% de IBS e CBS sobre as receitas financeiras já em janeiro de 2026? Ou existe a possibilidade desse mecanismo entrar em vigor em janeiro de 2027? Isso foi do Maicon Silva. É, é importante que você já emita o documento teste para evitar o recolhimento desnecessário. Então, de novo, a gente vai por exclusão. Se você hoje tem uma operação que só vai estar sujeita à tributação em 2027, você não vai precisar recolher os tributos em 2026. Qual é a condição? Que você emita o documento teste. Então, muito provavelmente a sua nota de débito ela vai ter que ser convertida num documento fiscal. É isso que eu recomendo que você monitore e acompanhe, justamente para evitar esse recolhimento adicional também. Boa. E aí, acho que acaba também entrando um pouco na linha da Thaís aqui, que é necessário fazer contabilização do IBS e do CBS durante o ano teste de 2026. A Então, contabilização ainda não. A sim. própria Priscila já mencionou que, para fins de determinação da carga tributária total, as alíquotas teste não vão precisar ser consideradas, né? Então, isso vai começar só em 2027 também. O que a gente indica é que as empresas façam a adequação para 2026 para poderem ir testando, como o Francisco comentou, entendendo os cenários e produzindo também informações estatísticas para que em 2027 ela não tenha nenhuma surpresa quando a coisa está valendo de verdade. Então, você vai ter todo um histórico de todas as operações que aconteceu, já com as simulações das alíquotas, já com os cenários todos mapeados. É mais por conta disso a importância da emissão dos eventos, da intenção de saber como que a pré-apuração vai funcionar, dos ajustes que podem aparecer, né? A gente tem uma bem interessante aqui também, que é relacionada à Zona Franca de Manaus. Como descubro se há empresas na Zona Franca de Manaus? O similar equivale ao NCM ou produto específico? Olha, muito boa pergunta. Isso não está claro ainda. Não é a primeira vez que eu escuto essa pergunta. E qual é a minha recomendação? Hoje, você tem que consultar aqueles processos produtivos básicos que estão disponíveis no site da Suframa para confirmar se existe algum processo produtivo básico que produza algo semelhante ao que você já está transacionando. Mas é óbvio que, com o passar do tempo, a própria Suframa vai precisar divulgar alguma lista ou alguma caracterização para evitar que você tenha uma surpresa aí com relação ao seu produto. Hoje, a nossa recomendação é a investigação no site da Suframa e de todas as informações que estão disponíveis em termos de processo produtivo básico e MCM também. É claro que, na prática, a maioria das empresas conhecem os seus concorrentes, mas nem sempre. Você pode ter um concorrentezinho que produza, sei lá, 1% do que você produz, mas que ele já traga esse efeito danoso de fazer com que você se torne contribuinte do IPI por conta da existência dele na Zona Franca de Manaus. A gente enxerga diversas brigas jurídicas que vão acontecer e termos de competitividade também, mas
Hoje a gente ainda não tem essa resposta. Se você quiser fazer o trabalho preventivo, vai ter que ser esse trabalho de Sherlock Holmes aí, com base nas informações disponíveis no âmbito da SUFRAMA e dos processos produtivos básicos e com relação às NCMs que estão sendo produzidas por lá também. Boa. Uma outra aqui também é que para as empresas que possuem regime especial de emissão de nota fiscal única, vocês sabem como ficarão? Pode Que repetir, emite, Alexandre? que emite nota fiscal para o próprio CNPJ, né? Para as empresas que possuem um regime especial de emissão de nota fiscal única, ou seja, que emite para o próprio CNPJ. É isso nas situações de transferência entre estabelecimentos também, né? Eu entendo que essa emissão de nota fiscal para cobertar trânsito da mercadoria, ela é uma obrigação muito derivada do regime atual, de parte da tributação na origem e parte da tributação no destino. Então, eu enxergo que, muito provavelmente, a emissão dessas notas fiscais, enquanto documento no âmbito da CBS e do IBS, vai ser dispensada. Mas algum tipo de romaneio, documento auxiliar, vai precisar ser controlado para fins de acobertar o transporte também e demonstrar a titularidade jurídica daquela mercadoria enquanto ela ainda não foi vendida. Mas, de novo, isso tudo é uma questão que ainda está pendente de definição. Uma dúvida em relação a RPs aqui. Em relação ao Oracle Cloud, qual a data que está prevista para sair a atualização com os novos campos? Existe essa data? O que a gente tem de informação é que para o mês de agosto. Então, tem um roadmap que a Oracle compartilhou, que é para o mês de agosto, e se eu não me engano, fica disponível para os clientes a partir de outubro, porque tem todo o processo de atualização. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais, a gente pede para entrar em contato com o nosso time de Customer Success, e aí a gente coloca vocês também em contato com o nosso time técnico para fazer a avaliação do cenário que vocês têm, a versão e tudo mais. E no caso da Proteus, da TOTUS, eles já liberaram o teste para emissão ou homologação das notas fiscais? O que a gente sabe é que é possível fazer a configuração do configurador tributário, mas os novos campos eles vão ser liberados na versão que está prevista para outubro. Uma outra pergunta interessante aqui do Bruno. Existem multas definidas caso não esteja adequado já para janeiro de 2026? Tem uma multa muito importante, Bruno, você não vai conseguir emitir nota. Basicamente, a grande penalidade que o governo traz com a reforma tributária é você não fatura se você não estiver adequado. Então, não tem multa, mas você também não emite nota. Se não tiver os campinhos novos, a nota vai ser rejeitada lá na origem. E aí você não consegue sair com a mercadoria do seu estabelecimento porque não tem uma nota fiscal válida ali para acompanhar. E aí o adquirente não consegue nem receber o produto e não consegue te pagar também, né? Não vai conseguir entrar com a nota no sistema dele, todos esses problemas. É isso aí. Boa. Uma outra dúvida aqui, eu acho que para a gente poder finalizar, ainda só deixando claro aqui, pessoal, existem algumas outras dúvidas que foram perguntadas aqui, né? Mas a gente vai estar sanando para vocês de qualquer forma. A gente vai estar depois respondendo essas dúvidas também por e-mail, tá? Mas é que a gente realmente está chegando no final aqui do nosso evento, então para não postergar um pouco mais, mas acho que para a gente fechar aqui com chave de ouro, é, uma dúvida do Tiago. Empresas do Simples não poderão gerar créditos de IBS e CBS, o que pode afetar a competitividade frente a empresas fora do regime? Bem, a gente tem a previsão, por exemplo, do produtor rural, que vai gerar um crédito presumido justamente para afetar isso daí. O legislador ele não coloca as palavras na lei em vão, né? Se ele não citou nada do simples, é porque é a intenção do, do mercado que isso não gere nenhum tipo de crédito presumido ou nenhum tipo de creditamento adicional. O que eu acho? Eu acho que as empresas no simples elas terão uma dificuldade para readequar o seu preço para se tornar competitiva frente ao vendedor que vai dar direito a crédito também. Isso vai ter que ser analisado na sua cadeia de suprimentos também, para avaliar até que ponto comprar de alguém que está no simples. Eu não vou tomar crédito e na minha saída vou ter aquele débito que, se eu tivesse comprado com o mesmo preço de um fornecedor fora do simples, eu teria tomado crédito.
Isso vai gerar impacto significativo na sua cadeia de suprimentos. Isso que vai ter que ser avaliado também. Tem também uma questão, né, Francisco, de que o fornecedor optante pelo Simples, ele pode semestralmente fazer a escolha de recolher por fora esses tributos para poder fazer a geração do crédito para o adquirente, né? Só que isso também vai afetar o preço dele e também deve afetar toda a cadeia, como você comentou, né? Exato, exato. Se você opta por recolher no seu preço, você está. Desculpe, se você opta a recolher por fora, você está incluindo no seu preço. Você vai tomar crédito e então você vai ter um débito menor. Se você não recolhe, o seu débito vai ser maior. O seu preço é menor, mas o seu débito é maior. No final, é só uma questão de momento do recolhimento, né? Exato. Show, show. Pessoal, queria agradecer a participação de vocês, Priscila, Fábio, Francisco. Foi enriquecedor demais e eu tenho certeza que o pessoal aqui aproveitou muito. Lembrando, galera, não deixem de conferir os e-mails que a gente vai mandar a gravação por e-mail depois e também a gente vai também sanar algumas dúvidas que ficaram por aqui, né? A gente sabe que ainda tem muita dúvida sobre a reforma, são muitos pontos de indefinição ainda que estão por aqui. Então, a nossa ideia está sempre trazendo o máximo de conhecimento para vocês e, claro, né? Não perca a oportunidade também de acompanhar os nossos próximos eventos, e o que a gente fizer relacionado à reforma, que vai ter muito conhecimento também a ser compartilhado, tá? Eu coloquei aqui no chat uma pesquisa de satisfação. Então, para a gente também é muito importante que vocês respondam essa pesquisa, porque dá para a gente ali, né, o feeling de como a gente está entregando conteúdo para vocês, de como esse conteúdo tem sido de valor, né? E aí pode ficar tranquilo que a gente também vai estar compartilhando com vocês isso depois por e-mail, tá? Então a gente fica por aqui, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Foi um prazer ter vocês aqui. E contem com a gente e até a próxima.